Boa noite, Alice. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, começando mais uma aula. A sexta, se eu não me engano, da disciplina. Tá? No total são 16. A aula de hoje, então, ela vai ter basicamente 3 partes. A primeira, que eu vou falar um pouco sobre atuadores para vocês. Tá? Então, vou apresentar a ideia geral de atuadores, vou falar rapidamente, basicamente um slide sobre cada tipo de atuador que vocês vão ter que estar pesquisando, só para vocês terem um ponto de partida para o nosso segundo trabalho. Falando em trabalho, aqueles que ficaram até o final ontem já escutaram, mas eu gostaria de reforçar meus parabéns para vocês pelo pouco tempo que vocês tiveram e conseguiram apresentar trabalhos muito bons, tá? Que eu tenho certeza que conseguiram passar para os colegas o suficiente para eles entenderem o básico sobre cada sensor, principalmente para aqueles que ficaram até o final para ver as apresentações. Como eu disse na aula de ontem, a ideia não era que vocês apresentassem e saíssem, mas sim que vocês ficassem para ver e entender um pouco sobre os outros sensores que os colegas estavam apresentando. Tá? A mesma ideia vai seguir para atuadores. Tá? Então, depois eu vou mostrar a proposta. Acredito que os grupos devam se manter os mesmos. Né? Então, a ideia, eu vou apresentar atuadores hoje, vou falar sobre as propostas, vou definir quem vai ficar com cada tópico. Tá? Amanhã vocês vão ter a aula para fazer o trabalho, para dar início ao trabalho. Então, amanhã, quarta-feira. Na quinta, eu apresento hidráulica, para vocês terem mais um dia para finalizar o trabalho e acertar as coisas. E aí, na sexta-feira, vocês apresentam. Apresentado o trabalho, 6 pontos da disciplina já foram. Adianto para vocês, alguns tiveram nota máxima, quem não teve nota máxima perdeu ali 1, 2, no máximo 3 décimos, então vão ter bem encaminhada a nota para estar atingindo a média já com os 2 trabalhos. E no final ainda, nossa terceira etapa, que vai ser a apresentação, acho que o Rogério já está em aula, que o Rogério vai apresentar o trabalho dele de sensores, que ele teve um problema ontem no serviço e não conseguiu apresentar, então a gente encerra a aula de hoje com a apresentação dele, certo? Então vão ser essas 3 etapas, nada muito longo, mas essas 3 etapas bem distintas. Tá? Então eu começo apresentando então a ideia geral para vocês de atuadores, que nem eu fiz com sensores, tá? Então, vou falar brevemente as considerações iniciais, vou falar sobre os tipos de atuadores, sobre os tipos de válvulas de controle, né? Os atuadores nessas válvulas e algumas características dessas válvulas de controle. Então, desses tipos de atuadores é que a gente vai retirar os tópicos dos nossos trabalhos, bem como dos tipos de válvulas de controle, que basicamente são 4. Tá? Então, isso a gente fala mais adiante. Então, quando a gente fala de atuadores, a gente fala daqueles dispositivos que efetivamente vão atuar no sistema, como o próprio nome ele já sugere. Então, ele é responsável por variar
os parâmetros do processo que a gente está controlando, efetivamente variar aquela nossa variável manipulada, que a gente chamou quando eu apresentei o diagrama para vocês. Tá? Então, praticamente todas as ações físicas realizáveis por um operador humano sobre um processo podem ser realizadas por um atuador controlado eletronicamente. Então, como a gente falou, quando eu falei de malha aberta, de malha fechada, controle manual, controle automático, o atuador é aquele que efetivamente vai ser controlado pelo controlador, então ele vai receber o sinal do controlador e vai abrir mais a válvula, fechar mais a válvula, o sinal vai mandar isso e o nosso atuador vai responder. Então, vou receber um sinal de abertura da válvula, minha válvula vai lá e vai abrir. Vou receber um sinal de aumentar a velocidade de rotação do meu motor, o meu motor vai lá e vai aumentar. Tá? Então, essa é a ideia do nosso atuador. Então, como eu disse, eles recebem as informações enviadas pelo sistema, mais especificamente, ele recebe a informação do controlador com a finalidade de auxiliar ou até mesmo realizar diretamente um trabalho elétrico, mecânico, pneumático ou hidráulico em uma máquina ou um processo industrial, ou apenas a fim de realizar sinalização visual ou sonora aos operadores. Tá? Então, eu posso ter ali uma luz, um alarme, que dependendo do nível que meu tanque atingir, eu sou esse alarme, e aí o operador que vai estar ali na frente da tela, ou até mesmo no chão de fábrica, vai visualizar isso e vai fazer o que a ele compete. Tá? Mas, além de fazer esse processo de atuar efetivamente no sistema, ele pode fazer esse processo de sinalização para que algum humano faça a sua devida interação. Tá? Então, quando eu apresentei para vocês o diagrama da malha fechada, né, nós vimos que o atuador, então, ele fica entre o controlador e entre o processo, que é ele que vai receber esse sinal e vai efetivamente atuar na variável manipulada, atuando dessa forma, então, no nosso processo efetivamente. Tá? Então, não esqueçam desse diagrama quando a gente fala de um processo de automação. Ele é a base de tudo, tá? E aí a gente pode citar uma série de elementos atuadores, né? Relés, contatores, solenoides de válvula, cilindro, válvulas de controle proporcional, inversor de frequência, motores, entre outros. Alguns deles a gente vai estar vendo de forma bem resumida mesmo, um slide sobre cada tópico, mas vocês vão abordar um pouco mais profundo do que eu vou estar trazendo aqui. Tá? Então, falando desses tipos de atuadores, primeiro a gente vai falar dos cilindros. Vocês vão ver que algumas coisas a gente já falou quando a gente falou de pneumática, né? Então, eu falei um pouco sobre alguns atuadores, mas com essa ideia de pneumática, mas os cilindros, eles também podem ser atuadores hidráulicos, tá? Então, eles vão transformar ou a pressão do ar comprimido, no caso do pneumático, ou do óleo, no caso do hidráulico, em movimento linear e força. E aí a gente tem os mais utilizados, que a gente já falou, é o de simples ação e o de dupla ação. Né? Então, o de simples ação é aquele que recebe ou o fluido ou o ar comprimido em apenas um orifício, né? Então, quando a gente coloca nesse orifício, o cilindro avança ou o cilindro recua, dependendo de como esse cilindro ele está
conectado, né? Então, se ele for conectado para fazer o avanço no momento que recebe o fluido ou o ar, o retorno dele geralmente acontece por mola ou alguma outra maneira de fazer esse retorno. E aí a gente tem, então, um cilindro de simplização. Já o de duplação é quando a gente tem os dois orifícios, e aí tanto o avanço quanto o retorno são feitos através do ar comprimido ou do óleo nesse caso, tá? Depois, nós temos os motores elétricos, que são atuadores bastante utilizados também. Então, que no momento que são energizados, eles realizam movimentos giratórios de seu eixo, que a gente faz a medição em RPM. A gente viu um pouco sobre uma aplicação utilizando um motor num dos vídeos da aula de ontem, quando usava um sensor, acho que foi o Marcelo que apresentou, que usava o sensor indutivo para fazer essa contagem dessas rotações por minuto. Tá? Então, a gente tem, e vocês sabem bem disso, diversos tipos de motores para diversas finalidades, atendendo diversas aplicações diferentes. E eles variam desde aspectos construtivos, tipo de alimentação, consumo de corrente, entre outras diversas características que podem variar entre um motor e outro, todos eles dentro da classe de atuadores chamada motores elétricos. Tá? Então, aqui eu só trouxe alguns exemplos de aplicações, né? Então, movimentar e acionar esteiras, elevadores, bombas, compressores, partes móveis de máquinas, estruturas, robôs, misturadores, ventiladores, dentre outras aplicações, desde área de eletrodomésticos, automóveis, aviões e etc. Tá? Depois nós temos os relés, né, que são o que a gente fala, que eu até falei para vocês, que foram substituídos pela lógica de programação do controlador, né, mas ainda assim são bastante utilizados. Então, são chaves compostas de contatos, acionadas por bobinas eletromagnéticas. Então, a finalidade dele, a aplicação dele, é de ser utilizada para comando, sinalização e intertravamento de circuitos elétricos. Então, a gente tem a ideia que também foi apresentada na aula de ontem, questão de NA, de NF. Então, quando a gente energiza a bobina, os contatos NA, que são os normalmente abertos, fecham, e os NF, os normalmente fechados, abrem. Então, dessa forma, eles permitem ou interrompem a passagem da corrente elétrica, né? Então, no momento que o NA ele fecha, ele está permitindo a passagem de corrente, e no momento que o NF abre, ele está interrompendo a passagem de corrente. E aí, quando a gente desenergiza, então, essa bobina, a gente faz com que os contatos retornem para sua posição inicial, a não ser que a gente esteja trabalhando com contatos com intertravamento. Depois a gente tem os contatores, que são semelhantes aos relés em questões de características, né? Só que no caso desses, os contatos eles são dimensionados para suportarem correntes mais elevadas, por isso são utilizados para acionarem diretamente os motores. Né? E aí depois a gente entra nas válvulas de controle, que quando a gente fala de automação, quando a gente fala desse meio, né, a gente fala muito sobre essas válvulas. Principalmente quando a gente está falando de processos que envolvam vazão, né? Então, porque eles são utilizados para fazer essa
modificação na vazão de um determinado fluido. Então, como elemento final de controle, atuador, né, a gente chama também de elemento final de controle, as válvulas são normalmente culpadas por todo e qualquer problema que ocorre no processo. Então, quando falamos de válvula de controle, podemos imaginar apenas a válvula, ou seja, o dispositivo mecânico instalado na tubulação que vai controlar a passagem do produto, seja ele líquido ou gás. Então, é quem recebe efetivamente o sinal do controlador e vai permitir ou não a passagem de mais fluido por ali. Tá? E aí eu poderia falar bastante sobre válvulas de controle, tá? Mas focando especialmente na área de automação, tá? A gente vai falar sobre as válvulas com controle automático de posição. E aí destacar que elas são formadas por 3 partes, tá? Então, a primeira, que é a válvula propriamente dita, então que restringe mecanicamente o produto na tubulação onde está instalada, através do deslocamento do obturador na sede produzido pela haste. Então, que efetivamente faz o processo de permitir ou não a passagem de mais fluido, né? Um atuador que transforma a energia em movimento para a válvula, então, para fazer esse transporte desse fluido, né? E um posicionador, que é um circuito eletrônico, eletropneumático ou hidráulico, que vai controlar o atuador para otimizar o funcionamento da válvula. Então, para colocar ele na posição ou de completa abertura, ou parcialmente aberta, ou totalmente fechada. Então, para garantir que a válvula fique na posição em que ela deveria estar, né? A gente tem elas classificadas de acordo com a forma geométrica do elemento de restrição. Então, a gente pode destacar 4 tipos mais vistos, mais aplicados, né? Que é o borboleta, globo, gaveta e esfera. Tá? Então, são os 4 tipos em que a gente pode estar classificando as válvulas de controle. A gente tem diversas outros formatos, né, para essas válvulas. Podemos ter válvula de retenção, de alívio, diafragma, válvulas em Y, entre outras. Dessas, a de retenção e a diafragma são as mais vistas, mas as outras 4 ainda são as mais utilizadas. Então, vou falar rapidamente sobre cada uma, depois algum grupo vai ser responsável por abordar mais sobre. A borboleta, então, elas são utilizadas como válvulas tanto de regulagem quanto de bloqueio. Tem o fechamento feito pela rotação de uma peça circular, no caso um disco, né? Que a gente pode ver ali na parte interna, né? E esse disco ele fica em torno do eixo perpendicular à direção do escoamento do fluido. Então, vamos supor que o fluido esteja vindo no sentido de que está entrando na tela, né? E aí o fluido está no sentido X, né? E o nosso eixo está no sentido Y, por isso ele se encontra perpendicular à direção de escoamento. E aí, conforme o fluido vai passando, ele vai... conforme a gente tem a abertura ou fechamento disso, o líquido vai passar mais ou vai passar menos. Então, se a gente tiver ele totalmente aberto, ele vai estar aqui na posição, uma posição reta, né? E aí vai conseguir passar fluido pelos 2 lados. Característica, inicialmente, tem um custo baixo de manutenção também.
tem um peso reduzido, alta capacidade de vazão e resistência à erosão. Então, algumas vantagens desse tipo. Depois a gente tem a Globo, que é a mais utilizada para regulagem eficiente de serviços críticos de fluidos limpos, os quais podem danificar os componentes internos. Então, a gente tem ela sendo formada por 3 partes: o corpo, a sede e o obturador. É a mais utilizada quando a gente fala, tá, de processos automáticos. A gente fala da Globo. A gente tem, então, diversos modelos desse tipo de válvula, diversos tamanhos, aspectos construtivos, e consegue atender uma grande variedade de pressões e de temperaturas diferentes. Então, pode ser visto como uma vantagem desse tipo de válvula, né? Professora? Diga. O que seria fluidos limpos? Fluido é quando a gente não tem, por exemplo, um óleo, ele carrega, na maioria das vezes, muitas impurezas junto com ele, né? Então, quando a gente fala de fluidos limpos, não só, vamos supor, a água que vem sem nenhuma impureza, não. É o óleo que passou por um tratamento anterior e que vai entrar no processo sem essas impurezas, né? Então, é um fluido que tem que passar por um tratamento antes para que a gente possa considerar ele como um fluido limpo, né? Obrigado. Depois, a gente tem questão da válvula do tipo gaveta. Tá? Então, diferente de outros tipos de válvula, ela não altera a direção do fluido quando ela está aberta, tá? Também consegue atender uma grande variedade de pressões e de temperaturas, né? Mas ela tem uma característica diferente das outras, que é a questão da formação de bolhas, que recebe o nome de cavitação. Então, se a gente for usar para regulagem de fluxo, ela pode ter essa questão da geração dessas bolhas, né, desse processo de cavitação que a gente chama, que dependendo da aplicação não tem nenhum problema, mas dependendo da aplicação pode acarretar em maiores danos, né? E aí depois a gente tem a disfera. Então a gente tem no interior dela uma esfera oca, e aí é nesse processo dessa esfera oca que a gente vai ter a passagem de mais ou menos fluido, tá? Mas quando a gente está com a esfera totalmente localizada no sentido do fluido, a gente tem uma passagem bastante livre de obstáculos, diferente do que acontece nas outras, que tem uma série de obstáculos para o fluido estar passando, né? Principalmente a globo e a gaveta. Na esfera, não, se ela estiver localizada no sentido do fluxo, ele vai passar com maior facilidade esse processo. Uma vantagem é que ele é de uma abertura rápida, em comparação a algumas outras, são simples também. Só que ela tem menos variações em relação a tamanho e aspectos construtivos, tá? Do que as outras.
Em relação aos atuadores em válvulas de controle, né? Então, quando a gente fala de atuadores pneumáticos, eles se encontram em 87% das aplicações. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dessas aplicações pneumáticas, né? Então, é um número bastante elevado, né? Quando a gente fala disso. Atuadores hidráulicos, 1% das aplicações de modo geral, né? Mecânicos também, 1%. E aí elétricos ou eletromecânicos, 11%. Então, cada vez mais, como eu disse, quando eu falei de pneumática, a pneumática ela vem ganhando força e conseguindo atingir um número cada vez maior de aplicações, né? Falamos um pouco sobre a questão de deslocamento linear e rotativo, quando falamos de pneumática, né? Então, quando a gente fala da válvula de controle, a gente também tem isso, tá? E aí a gente pode dizer que o deslocamento linear, aquele que é retilíneo, né? Tem as duas válvulas como exemplo, a globo e a gaveta, tá? Então, essas duas, essa aqui, a globo, e a gaveta tem esse deslocamento linear nela, enquanto que a esfera e a borboleta fazem um movimento de rotação nas válvulas. A gente está falando em relação ao deslocamento da peça móvel. O que é isso? Nesse caso, é a esfera, né? Então, a esfera faz um processo de rotação. E no caso da borboleta, é essa chapinha aqui presa à haste, que também vai fazer um movimento de rotação. Já aqui a gente vai ter um movimento ou para cima ou para baixo do nosso obturador. E aqui também, então, são deslocamentos lineares, né? Em relação ao desempenho, isso a gente está falando, né? Quando a gente fala da classificação em relação à ação, então a gente pode ter a ação direta ou a ação reversa. A direta é que fecha um sinal na alimentação e abre sem sinal ou com falha. Então, é o que a gente conhece normalmente, né? É o que a gente tem na maioria das aplicações. A reversa é quando vai receber um sinal, então ela vai abrir, vai parar de atuar e vai fechar quando ela não tiver sinal ou quando apresentar alguma falha. Voltando a falar do desempenho, né? O desempenho ele depende da forma e do tipo do obturador, como eu falei, do deslocamento dele também, né? E como ele vai reduzir a área do orifício através do qual passa o fluido. Então, naquele caso, na abertura ou no fechamento do movimento linear, no caso da esfera, é na posição que a esfera vai se encontrar em relação ao fluido, e na borboleta, o quanto vai estar em 90 graus ou não aquele nosso disco. Então, a gente consegue separar em 3 características de vazão: a linear, a de abertura rápida e a de igual percentagem. A linear é que a gente vai ter incrementos iguais conforme for sendo incrementada a vazão. Então, conforme eu vou aumentando a abertura, eu vou aumentando a vazão de forma proporcional. Então, eu tenho essa ideia de proporcionalidade entre o quanto eu estou abrindo e o quanto está passando, então, de fluido pelaquela válvula. O de abertura rápida, o que acontece? Eu tenho uma grande variação
na taxa de vazão por uma pequena variação na posição. Então, eu variei a abertura muito rápido, podemos dizer assim, né? E aí eu já tenho uma resposta. Então, a gente usa isso geralmente em controles on-off, que é aquela ideia de liga e desliga. Eu preciso daquela variação rápida naquele instante. E aí, depois que passa um tempo que ela atinge uma certa variação, em torno de 50% de abertura, ela tem já uma variação menor em relação à vazão que está passando, né? Mas nessa primeira ideia, até os 50%, até os 40%, podemos dizer assim, ela tem essa variação muito rápida de liberar a passagem de uma maior vazão do que depois, né? Já o de igual percentagem, a gente tem acréscimos iguais no curso da haste produzem percentais iguais ao acréscimo em relação à vazão no momento. Então, a gente vai tendo uma curva ao contrário do que a gente tem na abertura rápida. Então, conforme a gente vai abrindo até cerca de 60%, a gente abriu, a gente ainda tem uma passagem pequena de vazão. Só depois de abrir mais do que 60% que a gente vai ter uma variação maior, né? Então, tem uma resposta mais lenta do que as anteriores, tá? E aí, em relação às características, a gente pode falar sobre os modos de controle, a gente vai falar mais sobre isso quando eu falar sobre PID lá em controladores, tá? Mas só para já trazer uma ideia, até porque alguém poderia se deparar com algumas dessas coisas quando fosse pesquisar sobre os atuadores. O modo de controle, a gente diz que é a maneira pela qual o controlador vai corrigir a resposta, né, do nosso sistema. Então, a gente pode ter o controle on-off, que só vai mandar ligar e desligar o nosso sistema, por exemplo. O proporcional, o integral e o derivativo. Tá? A gente pode trabalhar com um controle só proporcional, com um controle só integral, com um controle só derivativo, mas não é comum. Tá? O que é mais comum? É eu trabalhar com eles em conjunto. Quando eu falar sobre eles, vocês vão ver que um é a correção do outro. Então, eles trabalhando os 3 tipos de controle em conjunto, a gente vai ter um controle muito melhor e uma resposta muito mais satisfatória. Então, é o que a gente fala no meio industrial, que a gente trabalha com os controladores chamado PID. Dependendo da aplicação, o derivativo ele não é necessário e eu posso trabalhar com controlador proporcional e integral. Tá? Mas, para eu ter uma melhor performance, o controlador PID é mais aconselhado. Tá? Por questão de praticidade, às vezes a gente utiliza um controlador on-off, mas o problema do controlador on-off é o desgaste que ele gera aos equipamentos, porque toda hora eu mando ligar, eu mando desligar, eu mando ligar, eu mando desligar. Eu não trabalho com uma faixa de valores que eu trabalho nos outros controles. Então, não é muito aconselhado nesse tipo de aspecto de desgaste e de ter que estar dando manutenção muito mais rápida, né? Então, mas a gente vai ter só uma aula só sobre isso, sobre o controle proporcional, integral, derivativo, a combinação deles, tá? Vai ser uma das nossas últimas aulas da disciplina, mas como é um tipo de controle bastante utilizado no meio industrial, eu achei interessante falar, por mais que eu não vá falar como que vocês vão programar esse controle, como que vocês vão calcular. Mas a ideia geral,
como que eles afetam o sistema, quais as vantagens e desvantagens de cada um, por que que eles funcionam em conjunto, o que que isso melhora no sistema. Eu achei interessante estar trazendo para vocês, então vou fazer uma aula sobre isso. Tem alguns outros controles, tá? Não são só esses 4 aqui que nós temos, tá? Tem uma série de outros tipos de controle, mas que são controles mais sofisticados, não tão utilizados no meio industrial, mas com outras finalidades, às vezes controles utilizados por empresas que vão desenvolver certos dispositivos, tá? A gente tinha uma parceria lá no C3 com a Petrobras, que a Petrobras quis e foi desenvolvido um controle lá dentro por um grupo de pesquisa para a questão de uma máquina de solda específica deles. Então, foi uma demanda da Petrobras, porque precisava da melhora desse processo de soldagem em certos equipamentos. Então, foi desenvolvido com base em outros controles, um controle próprio para atender a necessidade. Isso é muito comum na automação. Tu pega a base de um controle e aí tu adapta ele para as tuas necessidades, tá? Então, todo o processo de soldagem feito de forma automática foi aprimorado lá dentro mesmo de C3. Isso é muito comum acontecer atualmente aqui. Tem projetos em parceria com a Iara dentro do C3 também, da área de automação. A empresa chega com a demanda para os grupos de pesquisa que a gente tem lá na FURG, e aí os projetos são desenvolvidos com base nisso para atender demandas específicas de setores de determinadas empresas. Então, tem parceria com algumas parcerias em bastante projetos com a Iara na questão também de desenvolver um controle em relação aos grãos, ao maior aproveitamento dos grãos, tá? Então, não é assim, existem esses tipos de controle e eu tenho que usar só eles. Não, eu posso pegar a base de um controle e desenvolver o meu próprio controle para atender a minha necessidade, tá? O que vocês vão ter que fazer, tá? Deixa eu abrir aqui o outro. Eu acredito que todos devam manter os mesmos grupos, a gente não deva ter alteração nos grupos, mas igual pergunto, alguém vai querer trocar, vai querer se juntar, alguém que fez sozinho, antes de eu fazer o processo aqui de separação dos tópicos? Ou vão seguir com os mesmos que foram apresentados no trabalho de sensores? Por mim, segue. Por mim, segue, professor. Segue os mesmos, hein? E aí, Christian, o que tu quer? Por mim, segue também. Tô por ti, Marcelo. Tô por ti. Pode ser, pode ser. Também, mesma coisa. Beleza. Pode ser. A ideia, para quem chegou depois, tá, do que eu estava falando no início da aula, tinha pouca gente no início, a ideia vai ser justamente a mesma do que vocês apresentaram. Falei ontem no final da aula, falei hoje no início da aula, que eu fiquei muito satisfeita com os resultados, tá? Vou dizer que para pouco tempo eu não esperava trabalhos tão bons, não é desmerecer ninguém, mas eu sei que pouco tempo aliado ao
trabalhar o dia inteiro e ter aula de noite, é extremamente complicado arrumar tempo para estar fazendo alguma outra pesquisa, alguma outra coisa. Então, teve gente que fez no final de semana, me mandou mensagem. Até peço desculpas se não consegui responder imediatamente, mas eu estava no sítio, o sinal não é lá essas coisas. Tá? Então, acho que vocês conseguiram entender a ideia. A única coisa que eu peço para a segunda parte, que é o trabalho de atuadores, é porque muitos de vocês apresentaram o trabalho e saíram. E a ideia não era que vocês apresentassem o trabalho e saíssem da aula, mas sim que vocês pudessem ficar até o final para adquirir o conhecimento que os colegas estavam trazendo e também para, de repente, levantar eventuais questionamentos. Acho que o único que falou e trouxe alguma coisa, até não está aqui hoje, foi o Everton em relação a um dos trabalhos que ele trouxe uma aplicação, fez. Mas a ideia era que esse momento vocês tirassem as dúvidas com os colegas, e caso eles não conseguissem responder, eu estaria ajudando. Então, poucos ficaram até o final e conseguiram entender essa ideia. Então, é a única coisa que vocês têm para aqueles que ficaram. Isso não vale para vocês, mas para aqueles que saíram, sabem que saíram, tá? Então, para o próximo trabalho. Falei, vou até mostrar aqui, qual é a ideia. Hoje apresento atuadores, vou falar os tópicos, vamos decidir os tópicos. Amanhã vocês vão ter a aula para desenvolver o trabalho naquela mesma ideia. Muitos de vocês saíram da aula com o trabalho pronto. Essa é a ideia, que vocês amanhã aproveitem para isso, tá? Para dar mais um tempo para aqueles que não apresentaram, não conseguiram fazer na aula todo o trabalho. E eu vou dar hidráulica na aula de quinta, e aí vocês só apresentam na sexta-feira, tá? Então, eu ia fazer a apresentação na quinta, mas aí pensei que nem todos conseguiriam terminar na quarta, então ganha mais um dia e apresenta na sexta-feira, e aí fechamos essa parte dos 2 trabalhos e dos 6 pontos, e aí o resto é comigo para a gente falar sobre controladores, tá? Então, esse é o cronograma para o restante da semana para aqueles que tiverem que se programar. A ideia das apresentações é as mesmas, tivemos bem diversificado. Hoje vocês vão ver a apresentação do Rogério, que não apresentou ontem, que fez slides. Teve gente que fez no Word, gerou o arquivo e eu fiquei vendo. Teve gente que fez à mão e mandou as fotos. Teve gente que mandou a apresentação em PDF, vídeos. Então, essa mesma ideia, o que for melhor para cada um de vocês nesse mesmo esquema desse outro trabalho, tá? E aí aqui eu vou numerar de novo e aí vou perguntar para vocês para a gente definir a apresentação. Só deixa eu anotar aqui, porque senão depois eu não vou saber. Como é que funciona? Você não sorteio ou tu decide a dedo? Não, eu vou... Ah, tu não estava na aula, Francisco. Eu faço assim, ó, eu vou pela ordem que aparece aqui para mim, de participantes na sala, eu vou perguntando e aí tu vai dizer um número de 1 a 8 e que eu separei aqui, então não, né? E aí eu vou dizer qual é o teu tópico. Ah, tá, show de bola, obrigado, professor. Pode começar, Francisco, tu é o primeiro aí dos participantes, um número de 1 a 8. 3. 3.
cilindro primeiro, cilindro de simples e dupla ação. Tá bem, professor, obrigado. Depois aqui, Giovanni e Luiz. Pode ser o número 2. Contatores e relés. Tá bem. Eduardo. Número 6. 6. Tipo globo. Ok. Isaac. 4. Esfera. Lucas Guimarães. Número 1. Borboleta. Tá beleza, professor? Lucas Paiva. 7. Gaveta. Luiz já foi. Marcelo e Christian. 5. Motor para ti, Barbadinha. Ah, tá louco. E o Rogério ficou com o teu não é uma válvula, um atuador, desculpa, específico, tá? É para te trazer aspectos do deslocamento linear e rotativo. Então, tu vai introduzir os outros trabalhos, trazendo vantagens e desvantagens, aplicação de se utilizar um tipo de deslocamento ou outro, tá? Tá ok. Todos têm um pouco, nem que seja uma frase do assunto no material que eu vou estar mandando, justamente para vocês terem um ponto de partida. Tá? Essa é a ideia. Tá? O que vocês vão ter que falar é a mesma coisa que a gente falou no outro. Então, vocês vão destacar aplicações, vantagens, desvantagens, funcionamento. Aqui dentro do funcionamento, provavelmente vocês entram na parte da Constituição, então do que é formado, tá? Que às vezes para falar do funcionamento, algumas dessas válvulas vai precisar entrar nessa questão. Então vocês vão ver na internet recortes das válvulas ou recortes dos motores, destacando o que é cada parte, qual a finalidade de cada parte, tá? Em relação a isso, tá? Então, quando quem traz, por exemplo, cilindro de simples e duplação, citar a diferença entre eles, fazer essa diferença e elencar esses itens, tá? Alguma dúvida? Professor, Diga. a questão do tempo do trabalho é a mesma coisa que o outro, então o mínimo é 20 minutos, a apresentação com vídeo e tudo mais? Não necessariamente 20 minutos, tá? Isso aí é relativo porque alguns têm mais coisa para falar do que outros, alguns trabalhos, né?
porque o tempo eu estou deixando bem livre. A gente teve apresentações de 10 minutos, a gente teve apresentações de quase 30, não tem problema. Mas pode seguir a ideia de trazer vídeos, de qualquer coisa que tu ache relevante, pode trazer, vai ter bastante vídeo na internet também. Só não se esqueçam de estar me mandando antes para a gente acertar isso aí, tá? Mas não show de precisa bola, se professor. preocupar, exatamente tanto tempo, não. Tem gente que com uma apresentação de nem 10 minutos conseguiu falar tudo o que precisava, e tem gente que tem bastante material, ou vai precisar falar um pouco mais. Isso aí do tempo, não se preocupe. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor. As notas tu vai botar, enviar pra gente no particular? As notas dos primeiros trabalhos, Isso. posso enviar. Eu ia enviar junto com as do segundo, tudo no final de semana já. Mas querem saber antes, eu envio para vocês. No final da aula mesmo, eu já tenho as notas, já envio. Show de bola, professor. Daí, Por mim, se quiser enviar na segunda-feira, tá tranquilo também, professor. não, eu envio sem problemas, eu envio no final da aula, aí eu já vai ter a apresentação do Rogério, eu já fecho a dele também e envio para todo mundo. Sem problemas. Ô, professora, ontem eu não fiquei até o final da aula porque eu fiquei sem dados móveis, daí caiu a internet. Não tem problema. O que eu falei não é assim, vão perder nota por causa disso ou não. É mais uma maneira de prestigiar os colegas, tá? Porque é ruim tu apresentar, apesar de gente alguns preferirem apresentar para menos gente, né? Mas é uma maneira de prestigiar o trabalho do teu colega e também de tu estar adquirindo conhecimento, mas não é uma regra ou vai perder nota por isso. Não é isso. Todo mundo é bem grandinho para saber se quer ou não assistir. É só uma maneira de prestigiar mesmo e de tu estar adquirindo conhecimento. Só foi uma cobrança levezinha, assim, mas não que vai acarretar em nota ou falta ou qualquer coisa do tipo. Então, tá ok, obrigado, professor. Feito isso, tá? Depois, acho que tem um representante de cada aqui, não preciso estar colocando lá no... mas agora a gente vai para a apresentação do Rogério. Rogério, está me escutando? Sim, estou escutando. Só vou limpar a tela aqui, senão no meio da tua apresentação vai ter uns números. Só para eu confirmar, tu não mandou vídeo, né? Não mandei. Tá, tranquilo. Não, é porque não tinha aberto aqui. Pode apresentar, Rogério, tudo contigo. Só vai me dizendo quando que eu passo o slide, tá? Tá ok. Primeiramente, boa noite a todos. Termopares são sensores de temperatura simples, robusto e de baixo custo, sendo amplamente utilizado nos mais variados processos de medição. Então, daí eu botei uma ilustração, né, para a gente ter uma noção, assim, de alguns termopares, né? A especificação deles. Pode trocar o slide, professor. Um termopar é constituído de dois metais distintos, unidos em uma das extremidades. Aí na figura ali mostra, né? Na partezinha verde, o metal A, na vermelha, metal B, interligado ali, com uma junta fria e uma junta quente. E na outra, a ilustração já é mais complexa ali daí. Daí tem todas as partes dele ali. Tá? A funcionalidade dele é baseado no efeito Seebeck, eu acho, Seebeck,
Descoberto pelo físico Thomas Seebeck, o efeito consiste no princípio de que há uma união entre metais diferentes e se os dois forem mantidos a temperaturas diferentes, aparece uma diferença de potencial elétrico entre os dois metais. Vantagens e desvantagens. São mais caros do que os sensores utilizados nessa mesma faixa, meu Deus do céu. Deterioram-se com mais facilidade caso haja excesso na sua temperatura máxima de utilização. Temperatura máxima de trabalho 630 graus. É necessário que todo o corpo do bulbo esteja com a temperatura equilibrada para indicar corretamente. O diâmetro do fio não influencia no potencial gerado. Menor tempo de resposta em relação a outro medidor. Um instrumento de baixo custo e de fácil montagem com uma gama de medida relativamente larga. São moderadamente estáveis. Sofrem corrosão. Deve ser montado o termopar dentro do bulbo de proteção, bem estanque para evitar corrosão, sobretudo quando exposto a temperatura limite superior ou o sinal de saída é baixo. As variações na junta fria podem afetar a calibração. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? É um sensor basicamente bem simples, né? Diferente de tanto esse quanto a maioria dos sensores, eles são específicos para a temperatura, né? Então, eles não conseguem, diferente de um indutivo, de um capacitivo, atender uma maior gama de aplicações, né? Eles são dispositivos bem restritos nesses sentidos, quando a gente fala principalmente de temperatura. Eles são sensores focados nessa variável e não conseguem ser medida, uma variável que não consegue ser medida por diversos dispositivos, e até por isso a gente não tem muitas coisas para estar falando sobre ele, né? Mas tu trouxe exatamente o que eu falei que vocês vão encontrar nos atuadores, né? O recorte do instrumento, tu conseguiu trazer em relação ao termopar e as partes que constituem ele. Então, essa figura, até tirei aqui, essa figura que tu mostrou, essa segunda aqui, é isso que eu falo, que provavelmente vocês vão se deparar em relação, principalmente, às válvulas de controle, tá? Porque vocês, para falar sobre o funcionamento, vão ter que estar destacando esses aspectos construtivos, né? E ficar trazendo imagens tipo essa que o Rogério trouxe para nós. Tá? Então, em seguida já fecho as notas e mando para vocês. A gente está com tempo ainda, então aqueles que quiserem já começar o trabalho hoje, as pesquisas hoje, eu vou ficar com a sala ligada e disponível para aqueles que quiserem adiantar o trabalho, né? Para aqueles que não quiserem deixar para amanhã ou quiserem fazer num outro horário, a chamada está feita, fiquem à vontade para estar saindo da sala, mas quem quiser aproveitar esse tempo que a gente tem aí, cerca de 40 minutos, a gente pode começar esse processo aí de elaboração dos trabalhos. Para aqueles que vão sair, boa noite. Espero vocês amanhã. Boa noite, então. Boa noite. Chegou a pôr no grupo, professora? Boa noite, professor. O que, Rogério? Os trabalhos, quem vai fazer o que ali? Eu vou colocar agora. Tá, então tá. Boa noite. Obrigado, professora. Desculpa aí não ter apresentado ontem. Não, capaz. Vou colocar as informações no grupo agora. Ô, professora. Diga. Nosso caso ali é motores, tá? É motores monofásico, trifásico, ambos, o que a senhora
que ali? Só para... Quer um pouco de cada? O que a senhora quer? Não, pode trazer a ideia geral de cada um deles e aí focar mais em um. Por exemplo, apresento motor monofásico, apresento trifásico, mas vou aprofundar vantagens, desvantagens, e um deles, o que for de melhor, do interesse de vocês, na verdade, é aquele que eu tenho maior curiosidade ou gostaria de estar pesquisando mais. Não vou escolher por vocês, podem definir qual vocês gostariam de saber um pouco mais. Tá, não, porque assim, a senhora está falando ali em válvulas, né? E tem motores que atuam para fazer as válvulas abrir, né? Sim. Ou fechar, assim, acionamento por motor de acionamento de válvula, né? Uhum. Eu não sei como é que é esse aí, é motor de passo, motor de alguma coisa assim, né? Se tu quiser ir para essa salinha, também é uma opção. Mas motores é muito... eu até ia falar isso e acabei esquecendo, não só em relação a motores, tá? Mas em relação a alguns outros atuadores, a gente tem esse pequeno problema de ter muita coisa, tá? Mas cilindros lineares eu já restringi, falei simples e duplação só. E motores eu vou deixar por vocês. O foco que vocês resolverem dar tá tranquilo, não tem problema. Ok, vou conversar com a minha dupla e depois a gente resolve. Se vocês quiserem que eu escolha, que eu restrinja, eu posso definir, mas posso deixar aberto para vocês escolherem. A princípio, a gente vai falar um pouquinho de cada desses monofásico e trifásico. Aí depois a gente dá uma pincelada nesses que são mais para atuadores, né? Tranquilo. Qualquer coisa pode ir me mandando também e eu vou pesquisando alguma coisa para ajudar vocês. Tá, ok. Obrigado. Boa noite a todos.